aqui a presença de vocês, trazer o meu abraço fraterno da Terra Mineira, né, que manda um abraço muito querido para esta casa, para os seus componentes. Né? Nós que estivemos lá esse período de uma semana, levando aqui a mensagem espírita, com profundidade justamente em torno dessas questões, trazendo a experiência da vivência de outros núcleos, para assim amadurecermos a nossa caminhada. A lição da noite de hoje, do capítulo 11, a lei de amor, já deixa estampado o processo do qual nós vamos abordar na noite de hoje uma questão deveras profunda, que é a questão do aborto. Aborto, diga não. Quero fazer uma justa homenagem à nossa querida FEB, que ela tem um programa muito bonito em defesa da vida, diga não ao aborto, porque na realidade a vida não nos pertence e não nos pertencendo, não temos o direito de dispô-la da maneira que achamos que devemos. É um tema bastante delicado e necessariamente é preciso conhecermos um leque de mente aberta para entender o que a lei de Deus preconiza para nós. A lei de Deus é uma lei de amor, não é uma lei de destruição, embora exista a lei de destruição em outros fatores, em outros componentes da natureza. E a maternidade é um ato de amor sublime, nós vamos perceber ao longo do nosso trabalho na noite de hoje. E nós deixamos sempre para abordar este tema, inclusive no mês de maio, dedicado às mães, porque só é mãe aquela que gera, aquela que pare aquele ser gerado dentro de você. Embora saibamos que temos hoje as mães adotivas, que tem um papel importante, mas segundo o livro dos Espíritos, nas questões, vamos ser mais precisos, a partir da 817, se não me falha a memória, até a 822, que vai tratar dos direitos e deveres do homem e da mulher, os espíritos superiores vão destacar a importância da mulher, né, como a co-criadora da natureza, inclusive colocando que é a mulher que dá o direito maior ao homem, que é o direito à vida. Embora trazendo a sua aparência de fragilidade, porque assim se faz necessário, olha a diferença que a gente não quer entender, para que com esta pseudo-fragilidade, essa diferença física e tudo mais, ela seja mais dotada da sensibilidade afetiva para os cuidados daqueles que serão gerados através do seu ventre, deixando a força bruta, o instinto da agressividade, né, para o homem, o defensor, o caçador, o mantenedor. Então isto é uma visão antropomórfica da nossa realidade, antropológica da nossa realidade, que vai separando homens e mulheres, porém dizendo que os direitos são iguais, não existe diferença nos direitos, mas cada um modado para funções diferentes. Embora hoje vejamos a mulher competindo com o homem em todos os quadrantes da nossa realidade, mas em minoria ainda. E quando vamos analisar essa questão, percebemos que ali tem um espírito masculinizado por trás, tá? Ainda lutando para vivenciar as suas heranças. Então, o papel da mulher é um papel sublime, reservado pela misericórdia divina, pelo Criador, que é o papel de co-criadora da natureza. E na questão do aborto, nós precisamos conhecer a visão espírita, que é a visão dos guias da humanidade, embasado na lei de Deus, na mensagem de Jesus, da lei de amor, na lei de justiça, não é?
Então, eu conhecendo e compreendendo as consequências do aborto e vivenciando o amparo da doutrina espírita, que é a favor da vida sempre, porque mostra as consequências do processo quando em curso, não é? Nós devemos não fazer apologia ao abortamento. Então eu não posso compactuar com correntes filosóficas, políticas, religiosas que faz apologia ao aborto. Eu não posso, como espírita, validar. E ainda segunda-feira eu assisti a uma entrevista, né, um programa onde um religioso destacado da nossa realidade atual, uma pessoa que ocupa um espaço na mídia, hoje milionário, vivendo nababescamente à custa de seus fiéis, pregando a Bíblia, não é? E que diz que é a favor do aborto, porque em ver um feto, uma criança, nascer para viver numa extrema pobreza, numa extrema miséria, que ele era a favor do abortamento daquela criança, para não viver na pobreza, como se todo mundo tivesse o direito de nascer rico. É você desconhecer a lei de Deus. E aí eu me perguntava, meu Deus, esse homem ficou rico, milionário, vivendo nababescamente à custa de seus fiéis. E eu tenho certeza que ele não se preocupou com muitas mães que foi lá levar o seu suado dízimo, 10%, vivendo na miséria e mesmo assim parindo, porque há uma programação espiritual para que você possa gerar um filho. A misericórdia divina sabe trabalhar, não é? Mas eu não vi ele dizer que ia dar parte da riqueza que a sua congregação amealhou para combater a miséria, a pobreza. Então ele era a favor de você destruir um feto, um espírito que está ali reencarnando para cumprir a sua missão. E eu trouxe aqui. E esse tema, eu encolhi 30% dele para poder a gente ter um espaço vida, direito natural do homem. Por isso que nós reencarnamos. Direito à vida, a vivenciar as nossas experiências, a evoluir através do aprendizado, a quitar-se de seus processos atávicos do passado, daquilo de equivocado que você praticou lá atrás. Se todas as vezes que você tiver que reencarnar para cumprir esta jornada, alguém lhe fechar a porta, você não vai evoluir nunca. Eu estou destruindo a lei de Deus. Porém, a gente vai ver o resultado de tudo isso. Uma visão espírita do aborto. Então, nós temos aqui a vida. Olha que coisa bonita, não é? A vida estuando, chegando para viver, trazer e vivenciar a sua realidade existencial. Então, vamos perceber, todos nós passamos por esta fase, todos nós aqui. Encontramos um ventre, encontramos uma mãe, né? Imagina se minha mãe, aí eu vou tomar para mim a colocação que Chico faz aqui. Minha mãe teve 15 filhos, não abortou nenhum. Ela não abortou nenhum. Morreram 4, depois de nascido, ficaram 11. Eu acho que eu sou o quê? Fernando, Zuleide, Albinho, Joaquim, eu sou o 5º. Imagine se minha mãe já cansada, né? Eu já tenho 4, para que eu vou querer 5? E tivesse mandado Edson passear, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Ó, isso aí. Aí depois de mim veio Celina, Celinalva, Salvador, Noélia e Edneia. Olha só. E aí vai. Hoje, os 2 mais velhos já se foram. Então, hoje eu só tenho aí de Álvaro para trás. Álvaro, Joaquim, Edson, Celina, e por aí vai. Então, o ventre materno.
o espírito durante a gestação. Nasce a vida. Ela surge, né? Vai surgindo. E aqui começa. Quando encontramos o passeio, não é? Que fazemos a união afetiva, sexual, existe a possibilidade, naquele ato, de você, mulher, engravidar. E aí está o problema. Então, qual a orientação que nós temos? Hoje, há mais de 30, 40 anos, nós temos os anticoncepcionais. Então, quando é preparado no mundo espiritual o reencarnante, que irá reencarnar através daquele casal, o encontro se dá no mundo espiritual para a preparação, para a aceitação daquele espírito que irá reencarnar. E no momento do ato sexual, aonde mais de 100, 200 milhões de espermatozoides são ejaculados na mulher, na receptora, começa a carreira para o óvulo ali amadurecido. Só que aí tem o dedo da espiritualidade. Neste contexto aqui, como vocês estão percebendo, a equipe espiritual que cuida do processo reencarnatório vai escolher o espermatozoide mais apto, a célula mais apta, que carrega uma carga magnética que se encaixa com o perfil daquele espírito que vai reencarnar. E ali eles dão um toque magnético para que aquele espermatozoide se adiante na frente dos outros e chegue, cruze a linha de chegada em primeiro lugar. Bingo! Ó. Bateu aqui, rompeu a carapaça do óvulo, ele penetra, o óvulo se fecha e ninguém mais aqui consegue entrar. A não ser que seja necessário vir gêmeos. Aí vai ser 2. Tá? Mas cada um trazendo uma característica diferente. Então, fechado isso aqui, o óvulo se fecha com esta célula programada espiritualmente, que condiz, né, que vai formatar o perispírito, né, aqui, que vai reencarnar. Pronto. Então a célula aqui, desculpe, meu amigo, através do processo da fecundação, né, ela vai se subdividir nos seus processos de mitoses até formar o corpo embrionário, né, que processo engenhoso a natureza, né, trabalha dentro do corpo humano para formatar, ó, o corpo embrionário. Neste formato aqui, nós não diferimos dos anfíbios, dos seres lá atrás que surgiram na vida aquática. Porque a vida, os esporos da vida, segundo os espíritos, é lançado no fundo dos oceanos, através dos cometas, dos meteoros e tal, que caem no mar, trazendo os esporos de vida, que no fundo caudaloso ali, no calor do oceano, aquele caldo tépido, vai começar a germinar a vida e surgem os primeiros seres unicelulares. Para dali começar o seu desenvolvimento e apresentar-se nos anfíbios os primeiros invertebrados. Para chegar à escala hominal, aonde passamos o arcabouço vertebrado, aonde desenha-se a formação do perispírito nos primeiros hominídeos da Terra, nos primeiros seres vertebrados da Terra, a natureza trabalha 70 milhões de anos para formatar este corpo perispiritual, que a gente destrói num ato impensado de desespero, de responsabilidade, no instante.
e que vai dar um trabalho muito grande para a sua recomposição. Logo que o óvulo é fecundado no organismo materno, inicia-se a reencarnação do espírito e o futuro corpo vai formando-se átomo por átomo, molécula por molécula, e o espírito vai ligando-se a ele também até o dia em que se completa a reencarnação por nascimento. Lá atrás, quando vocês viram o óvulo sendo fecundado, André Luiz, quando fora convidado a participar para compreender como se dava o processo reencarnatório pelo instrutor Alexandre, ele vai assistir àquela corrida do espermatozoide em direção ao óvulo e ele questiona como se dá. Então Alexandre explica que é escolhido a célula que melhor, né, representa aquele reencarnante. Ali eles dão o toque que se faz necessário para trazer as características, reminiscências daquele reencarnante, o corpo que será formado, olha só. E André Luiz filmando, né, gravando todo este processo. E aí ele vai dizer, durante a gestação, todos nós, André, visitamos os nossos períodos primários, que começa na era aquática. Então a gente já foi peixe, girino, aí vem naquela formação, já foi tudo. Chega aqui hoje a gente quer ser o bambambam, mas não procura saber o que já foi lá atrás, acha que já nasceu assim pronto e acabado. Não. Na palestra Reencarnação Processo Educativo, eu mostro a escala que os espíritos apresentam. Até o 5º mês, nós não diferimos de nenhum feto gestado por nenhum ser da natureza. Todos têm o mesmo formato. Só vai saber que é ser humano a partir do 5º, 6º mês em diante, quando começa a apresentar alguns detalhes. Até lá, não difere do filho do gambá, do tubarão, do macaco, não difere. É a mesma coisa. Tá vendo vocês? Então começa aqui, 1º mês, ó. O que é que vocês veem aqui? Qual é a forma que tem aqui? Ó? Parece um girino, tá? Não tem diferença nenhuma, tá? Mas é isso mesmo, é a nossa forma primeira lá atrás, a era aquática. A vida pede passagem. Chico Xavier tem uma opinião objetiva e expõe no livro Mandato de Aborto, de sua autoria. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível e humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Escreveu ele. E continua, isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence sim ao poder divino. Por mais que você se diga moderna, por mais que você se diga independente, por mais que você não concorde, você se diga feminista e tal, evite, porque você vai estar gerando menos consequências e responsabilidade na reparação. Vocês vão ver mais para frente. Então, quando eu vejo alguém fazendo como nós estamos assistindo, um partido político, deputados, senadores que não acreditam em Deus, não acreditam na vida, movimentos feministas, inclusive religiosos, falando da miséria e da pobreza, que é melhor você abortar do que uma criança nascer para viver na pobreza, eu não estou compreendendo a lei de Deus. Não estou compreendendo. Eu nem sequer acredito em Deus, porque essas pessoas não sabem o que irão reparar depois. Não sabem. O Brasil ainda responde por um karma muito grande. O karma da guerra do Paraguai já foi quitado, mas o karma da escravidão e o karma do aborto ainda persegue o Brasil. O Brasil, este ano eu não peguei
ainda, mas estava na casa de 1.600.000 abortos. São 1.600.000 almas, feto abortado de qualquer maneira e jogado na psicosfera do planeta, como se isso não tivesse consequência. E tem consequência muito séria. Tá? Então, isso é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, e sim ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade sexual, sim, todos nós temos a energia da vida, do equilíbrio, para a revitalização de suas forças, o que achamos muito justo seria melhor se fizesse sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém. Se o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas, por que vamos legalizar ou estimular o aborto? Por outro lado, se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei do aborto no século passado, no princípio, meados deste século, nós não estaríamos aqui. E aí você encontra lá, né? Meu chuchu, minha abobrinha, chuchu para cá, chuchu para lá, né? Tá tudo muito bom. Você é a nora que minha mãe diz, você é o príncipe encantado. Pronto, foi lá, misturou as tintas, 9 meses depois a frequência mediúnica, a frequência modulada vai se apresentar no berço. Acabou. Não tem jeito. Então, quando você, a não ser que você seja uma pessoa, né, como nós conhecemos hoje, que tem aí as ligaduras, os processos cirúrgicos de interrupção, certo? Use e faça a sua prevenção. Agora, aconteceu, eu digo a vocês com toda profundidade e sinceridade, deixe nascer. Você vai ter menos problema do que você partir para o processo abortivo. Então aqui, olha aqui o que nós somos no 2º mês. Quem é isso aqui? Olha só. Um girinozinho, né? Você não tem formatação, mas está tudo aqui, a vida está pulsando, não é? Pois é, nossas formas primitivas ainda. Tá? A visão dos espíritos, vamos ouvir o que diz os guias da humanidade. Olha como eles são taxativos. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Item 358 do Livro dos Espíritos. Isso aqui cala qualquer contestação, porque são eles que estão colocando. Aqui nós chegamos no 3º mês. Você não tem pé, nada formatado. Isso aqui, é aquele pezinho cheio de membrana, parece um pezinho de uma salamandra, um pezinho de pato, né? E aí nós vamos avançando. Isso aqui nós ainda estamos na escala zoológica, não tem forma humana ainda, né? Mas a vida está ali. A visão do nosso querido Divaldo, em depoimento exclusivo, o médio Divaldo Franco, além do aborto, também se descontra as pesquisas em embriões humanos, que o Supremo Tribunal Federal estava julgando em Brasília. Você usar as células-tronco de embriões humanos. Lamento todo esse fato, mas confio em Jesus que conduz a barca terrestre. Para nós, espírita, a vida começa no momento da fecundação e todo e qualquer procedimento que se vise a interromper o curso constitui atentado grave. No caso das células troncos embrionárias, o resultado da sua aplicação ainda são discutíveis, pois que muitas sequelas têm se apresentado, dando lugar, não poucas vezes, a surgimento de tumores. Desse modo, esperamos que a ciência, que já encontrou células adultas de excelente resultado na modificação estrutural de algumas doenças, dando continuidade às pesquisas, encontre outras ainda não conhecidas, com as mesmas funções das embrionárias. Dentro do que consigo entender dos estudos doutrinários, das opiniões dos espíritos nobres, devemos respeitar a vida em todas e quaisquer expressões, especialmente a humana após a fecundação.
E aí você vai lá no terceiro mês, manda o coitadozinho aqui, ó, como está se formando aqui, tá? Aí eu estou aqui. E aí a gente manda pro ralo. Pode ser? Aqui está no quarto mês de gestação. Segundo o Espiritismo, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. A partir do momento da programação espiritual, a partir do momento da fecundação, o espírito reencarnante se liga ao perispírito da mãe. E a mãe passa a ser o médium daquele espírito. Porque ela vai sentir todas as sensações, todas as emoções, né? Desejos desencontrados. Não importa se é amigo ou não. Quando você está trazendo um espírito adversário por qualquer motivo, a gestação é complicada. Sempre eivada de incômodos, dores, desejos estranhos. Comer caco de telha, lamber caco de telha, manga verde com sal, tá? E é cada desejos esquisitos que a mãe sente. Ali é a interferência do reencarnante. Às vezes tem inchaços nas pernas, o corpo todo modifica-se por aquele processo. Tem dificuldade de dormir, tem dores aqui, dores ali. Ali está dizendo que a carga perispiritual, a carga magnética daquele espírito é uma carga densa, por algum motivo. E justamente vai ser diluído no processo da reencarnação. Quando você traz um espírito mais evoluído, mais amigo, a gravidez transcorre tranquila, sem nenhuma intercorrência. Olha como a coisa funciona, né? Então, a gente percebe como a coisa, a lei de Deus é fantástica. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Aqui ela já está no 5º mês da gestação. Pronto. Aqui você já consegue divisar a forma humana, inclusive aqui é uma menina, ó, pezinho formado, área genital ali, ó, com os grandes lábios, pequenos lábios, todo o processo aqui, você já sabe que aqui é um embrião humano, já saiu daquela fase primitiva, indefinida, então aqui. E mesmo assim você ainda quer adotar, né, destruir esta vida. Pronto. Olha só uma coisa se forma. Ao receber a permissão para reencarnar-se, o espírito começa seus preparativos. Primeiramente, se desliga de seus compromissos na colônia espiritual onde habita. Depois, estuda o plano de sua futura vida terrena, procurando fixar-se na memória espiritual os principais problemas que o defrontarão na Terra e as soluções mais acertadas. Em seguida, acompanhado de amigos e dos encarregados de proceder aos trabalhos de reencarne, desce ao seio da família que o abrigará. E aí vamos chamar aqui Alberto lá em cima com essa criatura aqui. E agora, Alberto, tem alguém aí, mas você, a moça ali na programação do reencarne. Quando Alberto vê aquele aniversário, ainda não e tal, Alberto, fulano, esse é o momento agora de ajustar as coisas, aquele passado lá, não, mas o pau quebra, né? Mas aí os benfeitores conseguem e de repente Alberto aceita. E a gente vê isso estudando Missionário da Luz, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, pelo processo, né? Mas também estamos falando, nesse caso, quando não há programação, nós temos a reencarnação compulsória. A misericórdia divina
faz um apanhado aqui na raiz do reencarnante do processo e vai perceber que na família aqui, desse casal aqui, existe um campo magnético apropriado, um meio apropriado para dar acolhida àquele espírito. Então o espírito desce pela vontade divina. E aí daqui a pouco e tal, quando você menos espera, do nada alguém apareceu grávida, né? E aí vem aquela luta toda, corre daqui, ajeita dali e tal, não estava mais esperando filho e tal, ali chegou. E aí você vai para o carnaval da vida, vai para o pancadão da vida, encontra um crush lá, mistura as tintas, aí vem uma gravidez dita acidental. Foi escolhido ali para descer o processo, aquele espírito que tem necessidade daquela reencarnação. Eu estava estudando um caso aí, a criatura separou, né? Eu fico buscando casos aí às vezes à noite, na internet, e aí, olha bem, ela separou, os 6 ou 8 meses que separou, ela se envolveu dentro de uma semana em 3 relacionamentos diferentes. Engravidou, não sabe quem é o pai. E aí, como é que fica? Ela mesmo deu depoimento. Que a revolta da separação levou ela a se envolver. Dentro de uma semana ela conheceu 3 caras diferentes, teve 3 relacionamentos mesmo, sexual. E dessas 3 relações, alguém engravidou ela só não sabe quem. Percebe? Então é disso que nós estamos falando. Essa aí, se ela não tiver uma firmeza, ela vai pensar no aborto. Se ela não tiver uma firmeza de fé, se ela não tiver uma moral sólida, ela vai pensar no processo de aborto, porque eu não sei nem quem é o pai. Então, logo se der a concepção, a sua consequente ligação com o corpo, que começa a formar-se, e o espírito vai perdendo a memória, ele aqui, o espírito está aqui não, viu? Aqui é o espírito, aqui, foco de energia aqui, ele aqui, aqui é só o corpo orgânico que nós geramos, o espírito vem de fora, Então, o corpo que começa a formar-se, o espírito vai perdendo a memória espiritual e os movimentos livres, ficando com o que entorpecido para despertar depois, já reencarnado, quando ele nasce. Se bem que a reencarnação vai se consolidar a partir dos 7 anos, mas ele já está vinculado e gradativamente ele vai se assenhoreando daquele corpo ali. Por isso que até os 7 anos, toda criança é um médium natural. Se durante a gestação, olha o que é que ele diz, nós pudéssemos ver o espírito, vê-lo-íamos já em forma de uma criancinha amorosamente enlaçado no colo materno. Por isso que quando os senhores médios estão aqui na sala mediúnica e vê alguém com uma possível gravidez, como é que os médios percebem? A mãe com a criança no colo. É justamente isso. Dizendo ali que aquela pessoa está grávida ou vai engravidar. Parece uma criança. É dessa forma aqui. Viu? Vamos lá. Aqui é o presente. Pronto. Aqui ela já chegou. Vilacil e tudo. A recepção do espírito que se reencarna. Como será a recepção desse espírito? Ele é bem-vindo? Ele está sendo bem recebido? Ele está encontrando a receptividade na lei de amor que nós acabamos de ouvir aqui? Ou ele está chegando no seio de um lar de revolta, de um processo de não aceitação, mas eu não queria. Eu conheço um caso que o pai não queria, quando soube que a mãe estava grávida, não queria de jeito nenhum, que ela desse o jeito dela, que ela se virasse, porque ela ia ficar sozinha com os filhos, não queria de jeito nenhum. E para acabar de completar a situação dele, veio gêmeos. Ela não queria,
Como é que essa criança, esse espírito, vai se comportar diante dessa situação? Essa que é a pergunta que nós, porque eles identificam. Porque o reencarnante visita o seio da família que ele está sendo chamado a reencarnar. O que existe de receptividade? Então ele chega aqui, enquanto do lado invisível, a nossos olhos, os encarregados da reencarnação trabalham para que ela se efetue, normalmente ajudando o reencarnante até o último momento. Cuidados especiais também se tomam do nosso lado. Então a equipe espiritual tem um trabalho extraordinário. E nós aqui, evado de ignorância, de egoísmo, de indiferença em compreender as leis da vida, vou ali e pago um açougueiro para fazer um aborto em mim. Ou me empanturro de remédio que vai expulsar o feto do meu ventre, como se fosse algo qualquer. Existe a história em obra do maior aborteiro dos Estados Unidos, olha só, a preparação, do quarto, do bercinho. Em duas partes se divide as providências a ser tomada para a recepção do espírito que se reencarna. Uma delas é a parte material, visando promover o recém-nascido, prover o recém-nascido do que ele necessitará como encarnado. E a outra parte, moral, que visa a preparação espiritual do ambiente. Como é que ele está sendo recebido espiritualmente? A preparação espiritual do ambiente do lar deve começar desde o primeiro instante da concepção. Devemos compreender que se está processando um ato dos mais respeitados, o qual acarreta as consequências de profunda repercussão. Então, de um lado, temos o espírito emergindo na carne com seu organismo espiritual completamente transformado para atender os imperativos da reencarnação. Do outro lado, temos o organismo materno passando por alterações dolorosas, toda aquela mudança, aquela metamorfose que nós conhecemos. A história do médico americano, que ficou milionário, a maior clínica de aborto dos Estados Unidos, para completar a história dele, quando ele estava fazendo o aborto de número 5.000, ele resolveu filmar. A criatura foi, procurou a clínica, pagou a fortuna lá para fazer o aborto, se não me falha a memória, no 5º ou no 6º mês, por aí, que ela não queria o feto. E ele, com o aparelhinho que ia lá triturar o feto, ele botou uma câmera para filmar aquele momento, para ver o que acontecia. Porque para ele, até aquele momento, o feto não tinha vida. Só tinha vida no momento do nascimento, que adquiria a vida. E para a surpresa dele, o feto estava dormindo, chupando o dedo, quando percebeu aquele instrumento estranho invadindo a sua morada. E ele se assusta e ele começa a correr no útero da mãe para se livrar daquele objeto estranho que ele estava perseguindo. Por último, a câmera vai filmar ele se ligando na parte superior do útero, como se quisesse fugir, e gritando: socorro, socorro. E aí o aparelho começa a triturar ele, começando pelas pernas até chegar à cabeça. Moral da história, ele ficou tão apavorado, a clínica inteira entrou em processo de obsessão. Fechou. Ele mudou, ele se torna reencarnacionista depois. Inclusive, é desse processo que vai gerar o filme O Grito Silencioso. E ele deixou de fazer aborto. Então, percebam, daí a necessidade de se criar ao redor da gestante uma atmosfera de carinho, de tranquilidade, de júbilo, confiança, de respeito. Todos
devem concorrer para facilitar ao máximo a tarefa divina, que é uma tarefa divina. Tá? Lembremos-nos de que a futura mãe está trazendo em seu seio não só o corpo que se está formando, como também o espírito que se reencarna. E de que ela está rodeada constantemente de amigos espirituais invisíveis para nós, auxiliando-a desejoso de nossa cooperação. Os mais puros e nobres pensamentos devem envolvê-la, mas às vezes não é assim. A mãe quer sair, quer curtir, quer beber, quer fazer o que não deve, quer fumar. É uma ignorância extraordinária que nós assistimos hoje. Tá? Como podemos, poderoso meio de purificação do ambiente, recomendamos o cultivo da oração por todos os membros da família, não só em benefício do espírito que se está reencarnando, como também da futura mãe. Esta, por sua vez, se esforçará por manter bons pensamentos e não se esquecerá de suas orações diárias. Quantas fazem isso? Quantas agradecem, pedem por aquele ser que está com o parceiro, com o marido, já começa a odiar o filho que está no ventre. E o espírito absorve toda esta onda magnética adversária, todas essas emanações equivocadas. O crime do aborto. Que precisamos falar sim, porque o aborto é crime. E um dos maiores e piores, porque é alguém que não pode se defender. Alguém que ainda não cometeu crime algum e está sendo punido com a morte. Por isso, é uma das mais severas obsessões que vocês nem imaginam. Aborto, não. Não faça, não incentive. Se alguém te buscar ou falar, tire de cabeça. Não faça isso. Vai de encontro à lei e as penalizações são severas. Tem seus atenuantes? Tem, mas não deixa de haver a punição. O mal que muito se tem generalizado é o aborto provocado. As mais tolas razões são invocadas para desculpar esse ato que frustra a reencarnação de um espírito e põe em risco a vida da mãe que lhe arruína a saúde. Ah, mas o corpo é meu. Não é seu. O corpo foi lhe dado para você habitar. Você é espírito e você esteve na mesma situação que esse reencarnante que você está trucidando agora. Então evite. Hoje nós temos todos os meios, informação, contraceptivo, uma infinidade de meios que você pode evitar o processo da gestação. Gestor, tenha seu filho. Você não quer ele depois, não? Doe. Para quem não tem, alguém vai querer, mas não mate, porque você vai ter um resgate severo. Ó. É isso aí. Provocar aborto é crime. As leis humanas se movimentam para punir os culpados, entretanto, muitos ficam impunes na terra. Mas seus responsáveis não escapam das penalidades que as leis universais lhe impõem. Decepções e sofrimentos o aguardam no mundo espiritual, acarretando ainda profundas repercussões em suas reencarnações futuras. Isso é um fato. Isso é lei. Embora o corpo ainda não esteja formado na ocasião do aborto provocado, o feto tem vida própria, porque a ele está ligado um espírito, e esse espírito, por longos anos, preparou-se para reencarnar, traçou planos de sua vida na terra, suportou em seu organismo espiritual operações trabalhosas, próprias para facilitar-lhes a reencarnação. E pelo aborto, todo esse esforço fica perdido. Vamos lá para o capítulo 14 do Evangelho, Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família.
Quando deixa a terra, o espírito vai para o espaço, ó, e ali ele pode ir levando ódios ferrenhos, aonde vai se tornar verdadeiros adversários daqueles que lhe prometeram e no último instante fechou-lhe a porta da forma mais cruel possível. Tá? Bebês gêmeos abortados morrem abraçados. Olha só, eles se abraçaram quando perceberam que estavam sendo abortados e morreram juntos. Uma vez ligado à matéria, o espírito em processo de reencarnação começa a ficar com a sua memória espiritual obstruída pela densidade do corpo físico que se forma. E assim, ao ser provocado o aborto, o espírito recebe um choque horrível, equivalente a um desencarne violento e doloroso, e em condições lamentáveis de sofrimento e de perturbação, retira-se do seio que o abrigava. Sofrendo, né? Por quê? Se o espírito que teve sua reencarnação frustrada pelo aborto for um espírito compreensível e de sentimentos nobres e elevados, quando consegue recompor-se do desastre que sofreu, perdoa e aguarda a outra oportunidade. Porém, se for um espírito de pouca compreensão e não possuir ainda sentimentos de nobreza e elevação, ao dar-se conta do mal que lhe causaram, transformam-se imediatamente no inimigo rancoroso, à espera do momento oportuno para vingar-se. E a vingança é severa. Consequências, vamos ver? Por que não ao aborto? Porque aborto é uma desencarnação violenta que traz dano ao espírito reencarnante como ao seu perispírito e também à gestante. Consequências físicas e psíquicas do aborto para o espírito reencarnante: destruição do corpo biológico do feto e danos perispirituais. Consequências psíquicas: medo, ódio, desejo de vingança, obsessões. E aí eu não sei por que nada na minha vida não dá certo, né? Eu não sei por que meus relacionamentos não dão certo. Eu não sei por que eu tenho um pesadelo, eu durmo muito na palestra. Eu não sei. Eu não sei por que eu tenho metrite, vaginite, corrimento que não para. Eu não sei por quê. Eu não sei por que eu tenho depressão. Quando você vai ver, eu posso falar isso pelos muitos casos de aborto que já chegou aqui pra gente, né? Então são consequências legais do aborto. Depende muito do país, bem como da religião dominante. Tem muitos países aí que o aborto é liberado, mas você vai ver o karma que esse país está criando e que vai ter que expurgar. Ah, pois é. Aqui no Brasil, um monte de loucos aí que não conhecem as leis de Deus estavam querendo aprovar leis de toda maneira para que o aborto fosse liberado. Por que esse lobby todo por detrás disso? Existem capitais poderosos como as indústrias de cosméticos que usam a célula dos espíritos abortados e muitos cremes que você está colocando lá para poder esticar a pele. A maioria leva células de abortados. E muita gente não sabe. Tá? Consequências perispirituais do aborto: deformação do perispírito que exigirá várias reencarnações para o seu restabelecimento. Então depois você não quer entender por que você tem ali no braço uma síndrome de Down, por que você tem um anencéfalo, você tem um mongoloide, você tem uma pessoa, um ser que nasceu com deficiências e deformidades outras, né?
porque são raros os casos que eu venho por um processo de escolha, a ampla maioria são por lesões, tipo essas do aborto. Ou aquele filho desnaturado, que odeia pai, que odeia mãe, não está nem aí, porque ali, quando você vai fazer o estudo, você pode ver um abortado no passado, que agora retorna no seio da própria família. Consequências espirituais do aborto: o aborto consumado, o espírito será obrigado a recomeçar uma existência totalmente nulificada pela irresponsabilidade dos pais. Questão essa que tem sido causa de obsessões severas, anomalias psíquicas, remorso contínuo, desequilíbrio do chakra genésico dos pais, gerando severas expiações. Na mulher, vaginite, mestrite, câncer de útero e ovários, alteração da libido sexual, alterações hormonais, sentimento de culpa e causas de severas depressões. Ok? Tipo de aborto. Vamos lá. O aborto dito espontâneo acontece quando a gravidez é interrompida de forma natural, sem a provocação da gestante ou terceiro. Só que nesse aborto dito espontâneo, por algum motivo que o espírito identificou, ele faz a retirada dele. Você tem um natimorto ali no bem. Ou porque já foi abortado no passado e ainda não está fortalecido suficientemente para renascer, ou identificou de última hora que aquele ambiente que ele fora chamado a reencarnar, ele ainda não está preparado para vivenciar determinadas situações. Para punir a mãe invigilante, irresponsável, né? Às vezes lá de trás já vem um fracasso lá de trás, passa por algumas situações. O aborto acidental após a gravidez desejada, fatores externos vêm provocar o abortamento. Acidentes, choques, bebidas, medicamentos que você não poderia tomar e você tomou. Então você vai provocar um aborto acidental. O aborto provocado ocorre quando a gravidez é interrompida pela gestante ou por terceiro, com ou sem o seu consentimento. Esse é o provocado. Você é obrigado a abortar, ou pelo parceiro, ou pela família, parentes outros, como a gente assiste muito, ou porque foi uma decisão sua. Então eu vou lá e provoco o aborto. Ou pagando, ou tomando remédio. Aborto necessário quando a gravidez coloca em risco a vida da mãe por doenças graves anteriores ou posteriores à gestação. Aqui é necessário salvar quem já existe, né? Neste caso, ao invés de você sacrificar a mãe. Então, sacrifica o reencarnante, ele vai esperar uma próxima oportunidade, ou vai nascer ali no seio da família próximo, se a mãe não pode trazer hoje uma filha que já tem um filho, por aí vai. O aborto sentimental, ético-moral, quando a gravidez é resultante de estupro comprovado, deve ser feito quando consentido por equipe médica. Então você consentiu, foi estuprada, não tem condição de ter esse feto e tal. Mas nós temos na literatura espírita casos semelhantes em que a mãe levou a gestação adiante e foi a melhor coisa, porque aquele filho foi o arrimo dela ao longo da sua existência. E foi fruto de um estudo, mas ela disse, ele não tem culpa, eu não vou matá-lo. E não matou. E Divaldo afirma, por orientação dos espíritos, que a mãe leve a gestação até o final e no final, não querendo permanecer com o reencarnante, que ela pode doar uma instituição, uma creche ou alguém que queira adotá-lo, mas que ela não pratique o aborto. Porque quando se estuda por vias reencarnatórias, de repente, alguma atitude da mãe do passado levou agora ela a sofrer aquele estupro para quitar-se com a lei e trazer
mediante o estupro, uma gravidez. Esta é a lei que a gente desconhece. No sexto, aborto, e eu só coloquei 10, viu? O aborto estético é o aborto provocado por mulheres extremamente vaidosas e narcisistas, que cultuam muito a beleza do corpo físico. Ah, não, eu vou amamentar, meu peito vai bater lá embaixo, a minha barriga vai criar, vou criar estria, vou fazer. Essas aí, quando precisarem reencarnar, porque vai morrer um dia, vai entrar numa fila interminável e ainda vai adular alguém para poder trazer. Pois é. Ah, eu não vou deformar meu corpo. O corpo não é seu. Quem não conhece a doutrina espírita acha que o corpo é, mas o corpo também lhe é emprestado pela misericórdia divina. E ela, para cumprir o principal papel de co-criadora da natureza, ela precisa gestar. O que muita gente não compreende. Aborto em defesa da honra, praticado para evitar escândalos em família ou sociedade conservadora. Eu fico aqui imaginando, e aí a gente pode trazer isso, porque isso está na mídia. Vamos lá, aquela criatura que diz que fez sexo com o morador de rua, o mendigo de rua. E se ela engravidasse dele? Qual seria o comportamento? Alguém já parou para se perguntar? Pois é, são nesses casos aqui, como antigamente. A filha do barão, do ricaço, da elite, e que de repente se envolveu com o plebeu da sociedade, né? E engravidou. O que é que faziam? Procuravam fazer o aborto, porque diziam que não era digno de nascer na família. Então, aborto em defesa da honra. O aborto socioeconômico provocado para evitar despesa com filhos, como eu vi esse religioso em plena televisão, alardeando que ao invés de viver na pobreza, que era preferível a mulher abortar. Eu não concordo com ele. Ele deveria ter vergonha na cara de ir para a televisão como um religioso que se diz ser, né, com a mão na Bíblia e falando que é preferível matar um ser reencarnante. O aborto eugênico, praticado para evitar o nascimento de crianças portadoras de anomalias físicas ou mentais. Pronto. E o aborto de repetição, quando acontece 3 ou mais vezes seguidas, geralmente até a 20ª semana de gestação. Ou a mulher tem alguma deficiência orgânica nesse processo aqui, ou o espírito está punindo naquele processo ali. Com certeza ali tem uma porteira de várias ocasiões. Então, aborto é um tema que a gente vai continuar falando enquanto não aprendermos o que diz os Espíritos sobre o aborto. O aborto é crime, é um infanticídio, porque todo filho é empréstimo de Deus, porque a mulher não é dona da vida que gerou no seu ventre, portanto não pode dispor dela, porque o aborto é uma violação ao direito básico da vida que todo ser vivo tem. Porque não volvemos à terra para satisfazer ao gozo irresponsável dos nossos sentidos em busca de prazeres efêmeros e transitórios, porque é mais fácil conviver com filhos problemas do que com inimigos ferrenhos. Pelas razões expostas, concluímos que seja quais forem as circunstâncias em que se deu a concepção, olha como ele coloca. Pelas razões expostas, concluímos que seja quais forem as circunstâncias em que se deu a concepção, seja qual for a situação dos responsáveis por ela, tanto o homem como a mulher, é sempre preferível para a tranquilidade futura permitirem que ela se processe normalmente do que comprometer o futuro praticando o crime do aborto, o qual, diante das leis divinas,
equivale a uma sanção. Mas Edson, e eu já abortei, e agora o que é que eu faço? Peça perdão, todo dia. Vá lá para o Evangelho e peça perdão. Perdão mesmo, de coração. 2, procure uma instituição de crianças, comece a prestar um atendimento, faça doações e peça perdão a Deus e ao reencarnante que você fechou a porta. Porque muitas coisas, muitos processos e acontecimentos da sua vida que você pode não estar compreendendo e não estar acreditando, eu tenho certeza que se for abrir um estudo espiritual, vamos ter como pano de fundo aquele aborto que você fez. E não importa o tempo. Ah, mas já tem 10 anos, tem 20 anos. Eu já tratei caso aqui nessa casa de 25 anos, quando fui identificar o problema. Outro tinha 19 anos, quando a gente identificou o problema. Você passa uma encarnação e o espírito está ali vinculado. Se ele não for um espírito, né, que tem um certo grau de espiritualização, como vocês viram ali no início. Então, aborto é coisa séria, aborto é crime, aborto traz consequências inimagináveis para a vida e relação de quem o praticou. Eu me lembro que André Luiz, na colônia Nosso Lar, colocando campo magnético, cerca elétrica, essa coisa toda, tinha uma criatura esmurrando os portões da colônia Nosso Lar para poder entrar. E ninguém abriu o portão para ela. E aí Clarencio chegou para informar André Luiz, ele perguntando por que não abria. Ele disse: André, você está olhando bem aquela nossa irmã? Veja quantos pontos negros ela tem ao longo do seu perispírito. E quando contaram ali, se não me falha a memória, tinha acho que 23 pontos negros, bem visíveis. Ele disse: não, mas realmente agora eu estou vendo. Ele disse: conte, ele contou. E aí ele perguntou do que se tratava. Ela disse: nossa irmã é uma aborteira. Enquanto ela não se quitar com a lei pelos processos abortivos que ela cometeu, ela não pode adentrar a colônia, porque senão haverá uma severa contaminação. Bingo. Falta de caridade? Não. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Lei de justiça. A cada um segundo suas obras e seu merecimento. Semeadura livre, colheita obrigatória. Capítulo 11, lei de amor. Amar o próximo como a si mesmo. O amor é o instrumento hábil para todas as decisões. Desarmados os corações, formaremos o grupo dos seres amados do ideal na era nova. Não há amor quando você está assassinando, quando você está matando alguém. Então fiquemos com a lei de amor que Jesus preconizou para nós, né? Que o Evangelho traz muito bem aqui no capítulo 11. Independente de qualquer situação que esteja acontecendo com você, talvez aquele reencarnante neste momento indesejável seja a solução de sua vida no futuro. Tratemos com amor, com fraternidade, com sentimento, né, de carinho e afeto, para que diante das leis de Deus estejamos nos quitando, né, quiçá, de atitudes do passado e que agora, com a chegada desse futuro ser, estejamos nos ajustando perante a lei de Deus. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e que o amor seja a tônica da nossa vida. E neste mês dedicado às mães, independente, né, do que possa estar vivenciando e acontecendo com os seus filhos, não esqueçam que eles também, primeiramente, são filhos de Deus. E nós somos co-criadores da natureza. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos um mês de maio de amor e muita alegria e fraternidade. Que a paz a Deus.